Olá, eu sou o Dr. Manuel Romualdo e mais uma vez estou aqui para dar continuidade a esse trabalho que, no meu modo de ver, é muito, mas muito precioso. O meu coração está um pouco apertado diante dos acontecimentos, os últimos acontecimentos na nossa sociedade, que alguns deles nos dão nojo, né? Mas nós vamos lutar, vamos estar aqui, vamos lutar e vamos continuar fazendo aquilo que a nós cabe fazer. Eu estou falando sobre tortura e nós sabemos perfeitamente que esse tipo de tortura que hoje vou falar, que é a psicológica, estão presentes no bojo dessa tortura muito comportamentos vergonhosos, comportamento que devastam vida, que violentam moral, que acabam com a autoconfiança, com a autoestima, até mesmo com o amor próprio. Lamentavelmente, é uma realidade. A tortura psicológica, ela consiste em um conjunto de ofensas. São ofensas que se caracteriza pela agressão sistemática, geralmente montadas em cima de informações fabricadas, em cima de conceitos errôneos, mas que dão aí credibilidade a supostos imbecis, né? E esse tipo de coisa acaba objetivando o alcance do fator psicológico das suas vítimas. Acaba atingindo o psique de muitas e muitas pessoas. E ao atingir o psique das pessoas, o sofrimento se faz presente, a dor nas vítimas, elas ocorre por diversos ângulos, lamentavelmente. E esta forma de tortura, ou seja, a tortura psicológica, ela traz um conjunto, ela traz em seu bojo algumas coisas assim que são muito comuns no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a humilhação pública e privada. Quantas vezes inclusive nós, servos de Deus, temos sido colocados em uma situação de humilhação. Alguns acham que nós somos inferiores, que não sabemos de nada, que não entendemos absolutamente nada. Eles estão enganados. Nós não somos inferiores e entendemos perfeitamente das coisas. Muitos supostos intelectuais é que não entendem de nada. Vivem em função das mamatas que foram lhes tiradas, e por essa razão há essa enxurrada de acusações absurdas contra o presidente da República. Então a humilhação, ela se faz presente nesse tipo de tortura psicológica, bem como a chantagem emocional. Quantas vezes nós vivemos situações assim, verdadeiras chantagens emocionais, querendo nos oprimir, querendo nos colocar em um beco sem saída, como se nós tivéssemos medo. Eu vou deixar uma coisa aqui bem clara. Não tenho medo absolutamente de nada. Eu disse de nada. Se alguém pensa que vai nos deixar encurralados em um beco sem saída, está totalmente enganado. A perseguição também, e geralmente ocorre uma perseguição sistemática, com utilização de conjunto de sistemas que são colocados ao alcance dessas pessoas que deveriam ser utilizados para fins bem diferentes daqueles que estão sendo. Lamentavelmente, os fins, na sua maioria, são políticos. São políticos e não deveria, mas são. Eu disse aqui no início do nosso primeiro vídeo, nesse nosso retorno, que o Senado é o grande culpado desta situação. E continuo. Nessa tortura psicológica, a distorção da realidade também é usada
e de uma forma covarde. As pessoas pegam um fato, distorcem, a verdade eles fabricam como se mentirosa fosse, ditos de uma forma são invertidos, enfim. Por que essa distorção? Por que as pessoas são tão ruins, são tão más e querem culpar pessoas justas, pessoas honestas que estão lutando por um Brasil melhor, lamentavelmente? Outra coisa que ocorre é a ridicularização. Eles acham que nós somos ridículos. Na verdade, acham que nós somos ridículos, somente pelo fato de sermos evangélicos. Eu sou uma pessoa que não sou desinformada. Eu quero lembrar a todos que nos ouvem o seguinte: essas pessoas que são contra o evangelho deveriam, pelo menos, ter a coragem de fazer uma pesquisa. Gente, a Europa teve o seu crescimento. Nações como a Inglaterra, como a França, como a Suíça, como a Suécia, como a Alemanha e outras tiveram crescimento porque eram evangélicas. Eram evangélicas. Foi exatamente o evangelho que deu a elas essa sustentação. Hoje, elas estão diferentes, sim, porque se afastaram da verdade divina, se afastaram de Deus. Mas lembro-me que certa feita, quando perguntaram à Rainha Vitória qual era o sucesso do Reino Unido, ela pegou a Bíblia e mostrou a Bíblia. A mesma Bíblia que querem tirar das escolas. A mesma Bíblia que querem tirar das bibliotecas. Não, nós não somos ridículos. Nós sabemos o que queremos. E continua afirmando que o grande covarde presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, terá muito em breve o seu pagamento. Porque tudo isso está acontecendo porque o Senado tem sido conivente com esses acontecimentos esdrúxulos que a nossa sociedade está vendo com bons olhos, entre aspas. Mas muitos vão ter o devido pagamento. Assim como o senhor Dória já teve. O senhor Dória já teve, que se elegeu na carona do presidente e o traiu, porque não tem caráter, mas ele está já colhendo aquilo que ele plantou. E não se esqueçam, a Bíblia, desprezada por muita gente, diz o seguinte, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, prepare-se aí aqueles plantadores de injustiça, porque brevemente vocês colherão. No nosso próximo vídeo, nós vamos entrar em defesa de pastores que estão sendo ameaçados de prisão por não aceitarem a imposição de certos grupos. Que Deus abençoe a vocês.